agora eu convido a todos a fechar os olhos, relaxar o corpo, procurar sentar, tranquilo, elevar os pensamentos a Deus, visualizando o rosto do nosso Mestre Jesus, sentindo o nosso coração bater. Estamos todos aqui reunidos, Senhor. Toda essa espiritualidade maravilhosa que nos aguardava está aqui presente, nos observando, nos auxiliando. Todos nós tenhamos certeza que receberemos tudo aquilo que somos merecedores. Por isso, sempre a necessidade do silêncio, do recolhimento em oração, para que possamos transmutar o nosso padrão vibratório e assim essa maravilhosa equipe espiritual nos auxiliar. Desde já, Senhor, Mestre Jesus, agradecemos a presença de todo esse mundo invisível aqui presente. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu santo e mais sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair, meu Pai, em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, pois teu, meu Pai, teu é o reino, o amor, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Passo a palavra ao nosso sempre bem-vindo e querido amigo Mário. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Meio desanimado, né? Boa noite, queridos irmãos. Isso aí, bastante energia, né? Para que a gente possa receber nessa noite as bênçãos do céu. Agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados. Bem, o tema que nós trouxemos para a noite de hoje é o perdão das ofensas, que nós encontramos no capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós encontramos no item 14 e 15 os Espíritos Simeão e Paulo falando a respeito do perdão. E Jesus, então, ele se aproxima das pessoas, levando a palavra de consolação. E diz o Mestre Jesus: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E Jesus também disse: se perdoardes aos homens as ofensas que fizerem, vosso Pai Celestial também perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Nós vamos encontrar no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 14 a 15. Mas também Jesus falou o seguinte: se o irmão pecar contra ti, vai, e entre ele e você somente, procura corrigi-lo. E se ele te ouvir, ganho terás esse irmão. Então, Pedro, ele se aproxima de Jesus e pergunta ao mestre: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão as ofensas que ele me faz? Seria até 7 vezes? E Jesus então disse o seguinte: eu não te digo até 7 vezes, mas até.
Bem, meus irmãos, isso o Mestre nos ensina que não existe limite para o perdão. Devemos perdoar tantas vezes quanto for necessário, tantas vezes que nos ofenderem. Mas não é fácil. Nós sabemos que temos essa dificuldade de perdoar. Imagina perdoar alguém que nos agride, que nos ofende, alguém que nos machuca, nos fere. Não é fácil. Mas é para isso que estamos aqui, para absorver esse ensinamento de Jesus, para que a gente possa crescer e aprender com esses ensinamentos. É difícil perdoar. Imagina só, quantas vezes na vida nós passamos por situações difíceis, que nos acusam, onde nos perseguem, onde nos agridem fisicamente, e até mesmo com palavras que nos ferem profundamente. E nós marcamos isso dentro de nós, dentro dos nossos corações. Mas devemos perdoar os nossos irmãos, porque temos a necessidade também do perdão. Temos essa necessidade. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu não perdoo mesmo. Ele está pronunciando a sua própria condenação. Ah, não, eu não vou perdoar, depois eu me acerto com Deus. Mas não é com Deus que nós temos que acertar. Nós temos que nos acertar com aquela pessoa que não perdoamos. E assim os espíritos ficam ligados. O amor liga as criaturas, assim como o ódio. E fica nessa perseguição contínua. E passam reencarnações e reencarnações, e os espíritos agregados, presos uns aos outros, porque um não perdoou. A partir do momento que você não perdoa, você fica ligado a essa criatura. Pelo ressentimento, a mágoa, o ódio, a raiva. Porque é difícil esquecer. Existem pessoas que esquecem com facilidade. Que elas esquecem de tal forma que elas nem percebem que alguém ofendeu ou agrediu com palavras, com gestos, com atitudes. Me ofendeu? Não lembro. Foi passando o tempo e aquilo acabou. Não ficou aquele resquício, aquele sentimento ruim, aquela mágoa profunda que nós ainda cultivamos em nossos corações. Infelizmente, muitas das vezes com as pessoas, mas o Mestre nos ensina que devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, sem limite, como disse o Mestre. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança, o véu sobre o passado. É que realmente nós esquecemos do que as pessoas nos fizeram. Mas a maioria de nós ainda consegue lembrar, manter esse sentimento que passa a ser um ressentimento, porque cada vez que nós lembramos, nós sentimos: ah, aquela pessoa me fez tanto mal. Ah, eu lembrei daquela criatura que ela um dia, há 10 anos atrás, ela me fez um mal. E isso vai remoendo dentro de nós. E vai prejudicando a nossa saúde. Vai prejudicando a saúde física e espiritual. Um casal, eles resolveram visitar um amigo, e eis que a esposa dele levou abacate para fazer um agrado, para os amigos.
E chegando lá, ele entregou para a esposa, esse amigo, e ela disse ao marido: viu, querido, um dia você não me deu um abacate. Ele então disse: ah, mas isso aí já faz 20 anos, quando você estava grávida. Bem, por um abacate, ela conseguiu no seu pensamento 20 anos. Imagina uma mágoa, imagina uma agressão, imagina algo que nos fazem e nos prejudicam a nossa vida, a família, os nossos familiares, os nossos amigos. Maria, ela criou Jesus, cuidou de Jesus, seu pequenino, passou os ensinamentos ao mestre. Imagina ver seu filho ser crucificado, maltratado, agredido, de forma injusta. Para quem é mãe, seria insuportável, né? Uma situação dessa, ver um filho sofrer. Mas ela perdoou aqueles que o feriram, perdoou aqueles que maltrataram de forma injusta o mestre. Ah, mas eu não tenho essa condição ainda. Eu não consigo tirar de dentro do meu coração algo que as pessoas me fizeram, me maltrataram tanto, me perseguiram, me feriram, magoaram. E nós temos essa dificuldade. E às vezes fica remoendo esse pensamento, esse sentimento por muitos e muitos anos. E esses espíritos ficam ligados, se tornam obsessores. Mas por que hoje eu tenho um inimigo? Por que essa pessoa me calunia, me persegue, me maltrata? Por que ela me fere? Por que ela me agride tanto? Nós somos espíritos milenares e reencarnamos tantas vezes aqui. Será que um dia eu também não fiz o mesmo para ela? Será que eu não agredi, não prejudiquei essa criatura? Ofendi, magoei, tirei a vida de alguém que ela ama? E agora eu me considero inocente, porque eu não fiz nada para ela. E realmente, às vezes a gente não compreende por que essa pessoa tem tanta antipatia, tanta raiva de nós, né? E às vezes até da família. Da família, irmãos que não se entendem, se agridem, que não se falam há tantos anos, pais, filhos. Mas por quê? Aí que nós temos a oportunidade, que é estar no lar, nesse seio, nesse grupo chamado família. Porque ali é a oportunidade da nossa reconciliação, a oportunidade de perdoar aquele que nos ofendeu ou nós ofendemos, aquele que nos agrediu ou nós agredimos. Então é no seio familiar que nós temos essa oportunidade. E aí nós não compreendemos por que esse filho é tão difícil. Eu tenho 10 filhos, mas esse aqui que me tira do sério, que não me obedece, vive aprontando. Então nós temos, sim, de certa forma, em perdão não é tirar a culpa do outro. Porque todos nós teremos que responder pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Então perdoar é uma coisa, justiça é outra. A justiça vai ser feita, porque alguém transgrediu a lei de Deus, a lei divina. Aí vem a lei de causa e efeito. O mal, eu vou sofrer com o mal. Mas nós não temos o direito de fazer a justiça com as próprias mãos. É como eu disse. E o que fizemos no passado, no pretérito? Quanta maldade, né? Agora nós estamos aqui aprendendo, procurando melhorar.
crescer. Paulo, o apóstolo, diz, lá no item 15, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. É pedir para nós mesmo. E o Pai Nosso nos ensina isso, quando a gente faz a oração dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Então eu tenho que perdoar tantas quanto for necessário as ofensas que fizerem. Se eu não tenho condições de esquecer, então que eu me afaste dessa pessoa. Que eu não procure vingança e criar dentro de mim o ódio, porque o ódio, ele vai consumindo, vai corroendo. E quando a gente mentaliza aquela situação, aquela pessoa, a gente sofre. A gente sofre muito. Então, devemos esquecer momentaneamente, tentando assim reparar aquela situação, mudar os nossos pensamentos, tirar do nosso coração esse sentimento tão ruim que fica em nossos corações. Existem duas maneiras, diz Paulo, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Nós temos o perdão dos lábios, ou seja, aquele que quando a pessoa diz o seguinte: eu perdoo, mas eu não esqueço o mal. Isso não é perdão. Isso é mágoa. Se eu perdoo, eu tenho que esquecer o mal. Tenho que tirar esse sentimento ruim de dentro de mim. Eu tenho que olhar outra pessoa como uma fraqueza que ela teve naquele momento. Ela está doente, ou ela é frágil diante dos seus vícios, diante das suas dificuldades, diante das suas limitações. Outras pessoas vão dizer o seguinte: eu perdoo, mas não esqueço o mal que me fez. Isso também não é perdão. Isso é contradição. Se eu perdoo a pessoa, por que eu não vou ver essa pessoa, conviver com essa pessoa? Se eu perdoei, eu posso estar com ela. Seja um irmão, um pai, um amigo, esposa, marido, um colega de trabalho. Eu perdoei pelo que ele fez. Outras vão dizer o seguinte: eu perdoo, porque ela é infeliz, é uma ignorante, é uma pobre coitada. Isso também não é perdão. Isso é agressão disfarçada. Então, o perdão verdadeiro é aquele que tira todo o mal. O perdão verdadeiro é sem mágoa, sem ressentimento. É ter misericórdia, ser generoso. Esse é o perdão verdadeiro. Então eu estou longe disso. Mas o simples fato de você não retribuir o mal que lhe fizeram, já é um passo positivo. E Paulo diz o seguinte: perdoar os amigos é mostrar a sua amizade, é provar a sua amizade. Muitas das vezes a gente diz: eu sou amigo de fulano, mas ele falou algo que me agrediu, me ofendeu. Acabou a amizade? Não, nós temos que perdoar os amigos. Se é uma amizade verdadeira, devemos perdoar os nossos amigos. Em seguida ele diz o seguinte: perdoar as ofensas é mostrar que estamos melhorando. Sabe qual é o maior inimigo nosso? É nós mesmos. Por que nós não perdoamos? Porque o orgulho fala mais alto. Porque o egoísmo fala mais alto. Então, a partir do momento que eu consigo perdoar aquela pessoa, que eu me coloco no lugar dela, que naquele momento ela estava frágil, ela estava revoltada com alguma coisa, aí eu vou pensando, refletindo profundamente que eu um dia fiz isso em vidas passadas, que eu tirei a vida de alguém. As pessoas dizem: vamos aprovar a pena de morte.
Ah, criminoso tem que morrer. Mas matando o corpo, ele ainda continua livre, é um espírito. E vai atuar com mais raiva, com mais ódio. E se fosse nós, ou um familiar nosso, que fosse preso de forma injusta, como foi Jesus, né? Não se comparando a Jesus, mas eu digo de forma injusta, porque a lei é falha, a lei do homem. E fosse condenado à pena de morte. E aí? Porque é fácil jogar pedra no telhado do vizinho, mas o nosso telhado é de vidro. Nosso telhado é de vidro. Existe o perdão do coração. É aquele que é puro, é sincero. É quando realmente nós tiramos todo o mal. E esse dificulta. Porque nós temos essa dificuldade da lembrança, de lembrar, de ainda manter esse ressentimento, essa mágoa. Mas podemos perdoar. Mandou um e-mail para uma rádio, passando a sua história. Aquele radialista que um dia ele fez um dever para os ouvintes da rádio. Vamos dizer que foi um desafio. Que todos os ouvintes, naquele dia, teriam que procurar uma pessoa que ofendeu, uma pessoa que ele ofendeu e pedisse perdão. Para pedir perdão. Ele então conta que achou aquilo um absurdo, mas lembrou que há mais de 5 anos ele não falava com seu pai. Pouco se encontravam nas festas de fim de ano, Natal, Réveillon, mas não se falava. Ele então diz que em seu pensamento veio esse desejo de pedir perdão para seu pai. Porque, na verdade, ele amava seu pai. Mas o orgulho fala mais alto, né? Nós temos esse orgulho. E eis que ele disse para sua esposa que iria até o seu pai e dizer o quanto amava, iria pedir perdão. A esposa ficou feliz da vida porque ela sabia do sentimento que ele tinha para com seu pai. E ele, então, ligou para o pai atendeu e ele disse: pai, eu gostaria de falar com o senhor. E o pai disse: qual é o problema dessa vez? Bem, é rígido, né? Ah, não, pai, eu só quero falar com o senhor. Tal dia eu vou aí. O pai aceitou. Naquele dia, depois do trabalho, 5h30, ele vai até a casa do pai, toca a campainha e reza para que o pai atenda. Que não viesse outra pessoa, mas o pai, porque ele estava preparado para demonstrar o seu sentimento ao pai. Eis então que o pai abriu a porta e o filho diz ao pai: pai, me perdoa. Me perdoa, pai. Eu te amo muito. Eu te amo demais, pai. Me perdoa por tudo que eu fiz. E o pai então pega ele pela camisa, traz até o peito e lhe dá um abraço bem apertado. Naquele momento parecia que as rugas do pai sumiram, que os seus olhos brilharam, e ele disse ao filho: meu filho, eu também te amo. Me perdoa, meu filho. E ali foi um momento emocionante. Ele disse que foi um dos melhores momentos da sua vida. A sua mãe chegou e viu aquela cena, se comoveu. Diz ele que depois de 2 dias seu pai sofre um infarto. Está na UTI, mas ele acredita na sua recuperação. E assim, meus irmãos, nós deixamos passar oportunidades na vida de pedir perdoar. Quantas pessoas que passam nossa trajetória terrena, a gente não perdoa. E coisas simples, simples como um abacate. Porque na verdade nós ofendemos as pessoas diariamente. Mas como? Eu nunca ofendi ninguém. Às vezes a gente diz palavras ásperas, agressivas, sem perceber, acha natural. Ah, você é chato, você é abusivo, você é um ignorante. Fala com o filho, com a esposa, com o marido, com um amigo de trabalho, até com um colega.
uma casa espírita ou qualquer outra religião e achamos aquilo natural, mas é uma forma de ofender, de magoar. E nós temos que ter esse cuidado, esse tato para com os nossos irmãos, porque não gostaríamos de ser ofendido, não gostaríamos de ser humilhado, não gostaríamos de ser maltratado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento crucial, onde Jesus estava crucificado, e foi naquele momento, naquela cena, em que aquela mulher estava sendo apedrejada, onde todos queriam castigá-la pelo seu ato, Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atira a sua primeira pedra. E assim se afastaram todos, porque todos tinham sua culpa, o seu erro. E quem de nós não tem o seu erro? As suas fragilidades, os seus vícios. Não digo vício de álcool, de fumo, de drogas, não, mas todo tipo de vício, da fofoca, da agressão em pensamentos, das palavras duras. Nós deixamos o orgulho, o egoísmo falar mais alto. Diante de uma agressão, nós temos duas escolhas. Nós podemos nos vingar e ser felizes em alguns minutos, horas ou dias, perdoar e ser feliz para o resto da vida. Essas são as nossas opções. Quando perguntaram a Gandhi se ele havia perdoado aquele que lhe fez mal, ele disse o seguinte: eu não, nunca perdoei. Mas como? Você é um homem santo, religioso, nunca perdoou? Não, porque eu nunca me senti ofendido por ele. Diz ele que os fracos nunca perdoam, porque o perdão é atributo dos fortes. Então precisa ser forte para perdoar, e nós sabemos disso. Se alguém maltrata o nosso filho, a nossa filha, vamos conseguir perdoar? Não é fácil, né? Só estando naquela situação é que a gente pode dizer. Mas pessoas que tiveram seus filhos com a vida tirada por agressão, por um crime, sinceramente. Mas isso é tributo dos fortes. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós ofendemos profundamente pessoas que estão do nosso lado. Nossos pais, nossos filhos, as esposas, os maridos, os amigos, os companheiros de trabalho, os companheiros no ideal espírita. Nós magoamos. Nem sequer pensamos em pedir perdão para essas criaturas e agimos com a ingratidão. E aí vem a dor do arrependimento. Aquele filho, ele tinha vergonha da mãe. Simplesmente olho, era caolho. E ele não queria que a mãe dissesse que era sua mãe perto das pessoas. E ele estudava na mesma escola que a sua mãe era merendeira. E ele disse para a mãe: a senhora nunca se aproxima de mim e diz que eu sou sua mãe. E ela disse: tudo bem, meu filho. Mas certo dia estava reunido com os amigos na escola, quando ela se aproximou, passando perto dele, e disse: oi, filho, para quê? Tamanha foi a ira, a raiva daquele filho. Os amigos riram: ah, sua mãe é caolha, não tem um olho, você é filho de uma mãe caolha. E aquilo zombaram, riram dele. Foi como uma faca no seu peito, de tanto ódio, de tanta raiva. Chegando em casa, ele disse à mãe: viu o que você fez? Eu te odeio, eu quero que você morra. E ele pensava consigo: um dia eu vou conquistar um bom trabalho, uma família, ter filhos,
e vou sair desse lugar. E ele conseguiu tudo isso. Conseguiu um trabalho bom, a sua casa, seu apartamento, os filhos, e deixou a sua mãe. Nunca mais foi vê-la. Mas certo dia tocou a campainha do apartamento e eis que era sua mãe. E as crianças foram abrir para ver quem era e levaram um susto, porque eles não conheciam a avó. Ele então disse: o que você está fazendo aqui? Quem deu permissão para você vir até o meu avô? Não autorizei. Você veio assustar minhas crianças, meus filhos? Saia daqui. E ela disse: perdoa, eu errei de endereço. E foi embora. 2 semanas depois, eis que ele recebe um convite para uma confraternização no colégio, e como ele tinha compromisso ali perto, ele resolveu ir. Foi até o compromisso e depois ele foi até a confraternização. Saindo de lá, ele teve aquele sentimento de passar num bairro, no local onde ele morava. A estrada era a mesma, cheia de buracos. Ele vê a sua casa, a casa da sua mãe, mas está tudo escuro. Ele acha estranho, porque a sua mãe dormia até tarde. Ele então desce do carro e vai em direção à casa. Eis que um homem diz o seguinte: ei moço, ei rapaz, a sua mãe não está aí. Ela já morreu há alguns dias. Ele disse que não teve nenhum remorso, não teve nenhuma dó. Para ele foi mesmo que nada, porque esse era o seu desejo. E o homem diz: ela deixou esse bilhete para você, para que você, em um momento oportuno, possa ler. Ele pegou o bilhete, agradeceu, entrou no carro. Antes de ir para casa, ele parou num posto para abastecer, chovia muito. E eis que ele leu a carta da sua mãe, que dizia mais ou menos assim: filho, eu peço perdão pelo fato de ter envergonhado você por todo esse tempo. Sabe, filho, as minhas amigas disseram que você de repente viria para a confraternização do colégio. Eu fiquei com vontade de ir lá, só para te ver. Mas eu estava sem forças, doente. Filho, eu queria que apenas você soubesse que tudo que eu fiz na vida foi por você. Naquele dia, quando fui no apartamento, me desculpe, é que eu queria conhecer meus netos. E eu estava com muita saudade de você. Eu lutei tanto para fazer você feliz. Sabe, filho, agora que eu estou no finalzinho da vida, eu vou te confessar um segredo. Quando você era moleque, um dia brincando, você caiu e um graveto de madeira entrou no seu olho. Você perdeu a vista. E eu não poderia imaginar você crescendo daquela forma. Então eu pedi ao médico que fizesse uma cirurgia em mim. E eu disse: doutor, arranca meu olho e dê para esse menino. E foi o que ele fez. E eu fiquei orgulhosa, pois eu ia saber que através do meu olho você iria ver coisas, conhecer lugares que eu nem sequer imaginaria. Filho, é por isso que eu sou caolha, porque eu dei meu olho para você. Deus te abençoe, meu filho. Fique com Deus, da sua mãe que te ama. Ele, nesse momento, sente o coração explodir no peito. As pernas ficam bamba, ele cai de joelhos naquela chuva e pede perdão à mãe. Mãe, me perdoa. Me perdoa, mãe. Mas já era tarde. E assim nós deixamos passar oportunidades de pedir perdão. E dizer àquela pessoa o quanto erramos. Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminhas com ele. E ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, e entre vocês somente procura corrigi-lo. E se ele te ouvir, ganho terá.
possa aproveitar a oportunidade dessa existência, desse momento que estamos aqui, porque não sabemos qual será a nossa outra oportunidade de reencarnar. Hoje temos uma oportunidade ímpar, verdadeira. É o momento de melhorar. O perdão das ofensas mostra que estamos melhorando. E se cultivarmos o ódio, o sentimento ruim no peito, só vamos sofrer. É hora de refletir e pensar. Maria Teresa de Calcutá, ela nos traz uma mensagem, na verdade é uma poesia, entre você e Deus. E diz o seguinte: às vezes, você procura levantar uma pessoa, e quando você levanta essa pessoa, ela te derruba. Mas levante a si mesmo. Às vezes você dá o seu melhor por alguém, e esse alguém dá o pior dela para você, mas dê o seu melhor a si mesmo. Às vezes você perdoa alguém, e essa pessoa não te perdoa, mas a si mesmo. Assim, não é entre você e a outra pessoa. Assim, é entre você e sempre foi entre você e Deus. Obrigado a todos pela atenção. Que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer nessa caminhada. E se tivermos algum inimigo, vamos pedir perdão. Sejam eles encarnados e desencarnados. Que assim seja. Nós é que agradecemos, Mário, pela palestra, que realmente tem muita reflexão. Tenho certeza que vai ficar na nossa mente durante toda a semana, para que a gente possa pensar e amadurecer mesmo bastante esse tema, porque não é fácil, todos nós sabemos. Se existe uma coisa difícil na nossa encarnação, né, é o perdão. Mas aquele perdão de coração, como o Mário falou. E esse perdão de coração, às vezes ele leva tempo. Não nos cobremos um perdão imediato. Porque o perdão, ele precisa ser, como o Mário colocou, a gente precisa passar todo aquele luto, respirar, pensar, refletir, chegar ao perdão. E isso às vezes não se faz de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, porque nós ainda somos seres humanos em evolução. Os seres evoluídos, sim, esses nem se sentem, nem precisam de perdão, porque não se sentem ofendidos. Mas que todos nós passemos a pensar bastante nesse tema, em quem devemos perdoar, porque todos nós temos em nossos corações alguém que merece o nosso perdão. Então, meus irmãos, mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecemos a Deus essa oportunidade, ao nosso mestre, a oportunidade maravilhosa que nos recebeu. Oremos. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, e de todos nós aqui na terra, agora é na hora do nosso desenlace. Que assim seja.